em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olha o relógio, tá na hora da gente começar o nosso programa, mais uma edição do programa Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É um prazer estar com você, hoje excepcionalmente o Alerta Geral comigo, Marcos Furlan, e o professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Alô, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez aqui juntos para a gente responder aí as dúvidas dos nossos queridos ouvintes. E você participa pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Será um prazer imenso receber aqui o carinho da sua audiência, a sua participação também através do nosso WhatsApp com a sua pergunta, tá bom? Teremos um imenso prazer em tentar responder e dar a você, é claro, a resposta que mais lhe convém. Vamos lá então. Começamos com o Ronaldo de Calcaia. O Ronaldo tem 53 anos. Ele é afastado há 3 anos e o benefício dele foi cessado em dezembro do ano passado, professor Paulo Bacelar. Ele fez o pedido de prorrogação, mas por não ter sido feito nos 15 dias previsto, marcaram a data da perícia para o dia 19 de maio. Ele compareceu no dia, mas estava em greve ainda, então remarcaram para 22 de setembro. A pergunta dele é a seguinte: é correto, professor Paulo Bacelar? Marcos, há uma dúvida aí. Ela disse que marcou a perícia, mas não foi dentro do prazo de 15 dias previsto. O que é esse prazo? Para marcar prorrogação, você precisa marcar esse pedido de prorrogação em 15 dias anteriores à data da cessação do benefício. Portanto, se ela realmente não marcou dentro desses 15 dias, ela precisa aí fazer a perícia e não vai receber os atrasados. Se ela realmente fez essa perícia dentro dos 15 dias anteriores à data da cessação, ela recebe dentro do período que foi cessado e vai receber os atrasados. No caso, o Ronaldo que é de Calcaia. Agora tem uma pergunta aqui, professor, a pessoa não quis se identificar, mas a pergunta é a seguinte: minha mãe é viúva, mas é outra mulher que recebe a pensão. No processo está o nome do meu irmão errado. O que eu faço? E ela fala que ele morava com ela, mas não mora. Nesse caso aí, qual é o procedimento, professor Paulo Bacelar? Ela diz que é outra mulher que recebe a pensão, depois fala do irmão. Possivelmente deve estar sendo dividido a pensão do filho, né, que é o irmão dela, com a mãe, com a ex-esposa. Ou então com a companheira dele atual, quando ele faleceu. Se o processo está com o nome errado, ela precisa ver se quem é representante desse irmão dela e entrar no meu INSS, no gov.br, no cadastro dele, e solicitar atualização de benefício para atualizar o nome dele do benefício. Tem outra pessoa agora que enviou pergunta pra gente também, não quis se identificar. A pergunta é a seguinte: sou deficiente visual. Tem como o benefício BPC suspenso, dá para recorrer? Aqui o que deu para entender é que ele tem o benefício suspenso. Ele pode recorrer, professor? Sim, depende do prazo da suspensão. É importante dizer, Marcos, que o gov.br tem um e-mail cadastrado. Quando há alguma irregularidade no benefício,
o servidor encaminha uma notificação para a pessoa se defender num prazo, né, definido, e manda essa notificação por esse e-mail que está cadastrado lá no sistema gov.br. Então é muito importante que as pessoas tenham esse e-mail cadastrado, atualizado, porque se ele perde o prazo de defesa, ele não tem mais como recorrer dessas notificações e o benefício vai ser cessado e ela não vai poder mais recorrer. Você que está ouvindo a gente, você que está vendo também a gente através da internet, você pode enviar a sua mensagem aqui para o nosso programa, o 992734353. Envie aí a sua dúvida, a sua pergunta. Eu, Marcos Furlan, e o professor Paulo Bacelar com você nesta manhã aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor, agora tem a pergunta da Maria. Ela é de Santana do Cariri. Minha filha tem epilepsia e já entrei com o advogado há mais de ano. Ele só diz que está esperando a resposta do INSS. É normal demorar tanto tempo assim, professor? Será que vai dar certo? É verdade, Marcos. São mais de 2 milhões de benefícios esperando na fila do INSS, então ela precisa realmente aguardar, não tem como dizer outra coisa a não ser que esperar. Agora, o advogado também pode entrar com uma mandado de segurança para agilizar o processo, né, de atendimento. O INSS agora está autorizando o concurso para mais de 1.000 servidores, para 1.000 servidores novos, mas eu acho que não é um número suficiente para diminuir essa fila, né? Então, acaba que a nossa saída mesmo é entrar com ação judicial, um mandado de segurança para agilizar o processo que realmente está demorando no INSS. Mas esse longo tempo assim, professor, porque ela relata aqui que há mais de ano, é normal ter esse tempo tão longo assim de espera? Mais de ano, agora depende, se já estiver na fase de recurso, né, tem que saber porque eu acho que mais de um ano não demora esse tempo todo para o INSS analisar o benefício, mas se for recurso, realmente está demorando mais de 2 anos. Maria, em Ocara, enviou pergunta pra gente. Ela tem 55 anos e recebe uma pensão. A pergunta dela é a seguinte: ela pode se aposentar? Pode se aposentar. Se ela tiver direito à aposentadoria, já tiver com as condições para aposentadoria já implementadas, ela não tem problema, ela pode se aposentar e acumular a aposentadoria com a pensão. Francisca Maria de Freitas, em Itapiúna. Ela pergunta o seguinte: meu esposo tem hérnia de disco e artrose. Ele consegue uma aposentadoria com laudo médico. Ele só recebeu 3 meses de auxílio e agora mesmo não tem nada para receber. Ele pode conseguir, professor? É exatamente o que a gente sempre fala. O que dá direito ao benefício de aposentadoria ou auxílio-doença é laudo médico. É o laudo que o médico que ela está sendo tratada vai dizer se aquela doença ou aquela incapacidade é uma incapacidade permanente, uma incapacidade parcial ou permanente, ou que seja por um período determinado. Então, isso é um laudo bem feito, bem elaborado pelo médico que está tratando a pessoa, que vai garantir a ela a ter um direito a uma aposentadoria. Pergunta agora do Raimundo, em Forquilha. Eu queria saber por que minha esposa paga o INSS há 15 anos. Ela adoeceu com um problema de depressão e agora só no mês de abril ligamos para uma perícia, que só vai ser realizada em outubro. Aí ela perde o atestado que o médico deu para ela? É importante essa informação, porque o médico ele vai ver a incapacidade dela na data do pedido do auxílio. Porém, ela vai ter que, no dia da perícia, apresentar um novo atestado para mostrar que ainda está doente, que ainda está em poder o médico do INSS prorrogar esse auxílio por mais tempo.
Você participa aqui do nosso programa pelo WhatsApp 992734353. Fique à vontade, pode enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa. Professor Paulo Bacelar, agora a Maria em Madalena. Ela pergunta o seguinte: trabalhei 3 anos de carteira assinada e agora fui demitida e estou recebendo seguro. Minha dúvida é, preciso durante o seguro pagar contribuição para o INSS? Se não, quando for me aposentar, esse período que recebi o seguro vai contar? Essa é a pergunta dela. Não, o período de seguro-desemprego não conta para aposentadoria. Se ela quiser contar com o período que ela está desempregada, ela vai ter que contribuir pelo INSS no código 1473 de facultativo. Ela não pode contribuir como contribuinte individual no código 1163, porque senão perde o seguro-desemprego. Para contar como tempo, precisa contribuir, e ela deve contribuir como facultativo. O Antônio em Caridade pergunta pra gente, professor Paulo Bacelar: sou viúvo há 8 anos e nunca consegui a pensão da minha falecida esposa. Ela recebia LOAS e eu perdi na justiça. Hoje eu vivo com outra mulher há 4 anos. Eu tenho 58 anos e sou agricultor. Eu tenho prova de sementes e tudo mais. E a pergunta dele é a seguinte: se o professor acha que com ele consegue a aposentadoria. Além disso, ele não consegue mais trabalhar, pois ele tem hérnia de disco, com laudo médico provando. Dá certo, professor Paulo Bacelar? E com as provas também? Ele deve pedir o auxílio doença primeiro, vai apresentar os laudos médicos e ele vai ter direito a se aposentar por invalidez se ele não tiver ainda o tempo, a idade mínima de trabalhador rural, que é de 60 anos de idade, né? Então ele vai poder se aposentar por invalidez antes do período da aposentadoria por idade, que é 60 anos. Vanderlúcia em São Luís do Curu. Fiz o pedido do benefício LOAS para minha filha, mas o INSS negou. Recorremos na justiça, o juiz encaminhou uma assistente social e ela já veio nos visitar. Mas já fazem 6 meses após a visita dela e até agora eu não tive resposta. Essa demora é normal? Não é normal. 6 meses é anormal, mas o advogado deve requerer, peticionar junto à vara, para que o juiz intime essa pessoa, intime a assistente social a juntar o laudo social no processo para poder o advogado se manifestar. Agora a pergunta da Nara em Fortaleza. Tenho 35 anos, nunca trabalhei de carteira assinada. Há 6 anos sofri um acidente em uma máquina de moer caldo de cana e nessa época estava contribuindo com a Previdência até então. Recebi auxílio por 1 ano e depois entrei com um advogado que me foi dado o direito de receber novamente o auxílio. Desde minha última cirurgia em 2018 até então, mas tem no final de setembro, até o fim de setembro deste ano. Eu contribuo regularmente e tive sequelas graves do trauma sofrido e estou aguardando nova cirurgia onde terei que amputar um dos dedos. E o que eu devo fazer para manter esse benefício? Pois esse auxílio foi ganho através de um advogado. Olha, em setembro ela tem que agendar uma perícia médica no INSS, uma perícia de prorrogação. Então ela tem que saber qual é a data que está marcada como final, o final desse benefício, a DCB, que é a data de cessação do benefício, e ela deve agendar uma perícia médica pelo sistema Meu INSS até 15 dias antes dessa data. O INSS irá fazer a perícia e, se prorrogar, ela continua recebendo. E se cessar o benefício, ela deve entrar novamente com outra ação judicial através do seu advogado. Penha Maria, em Nova Olinda. Fiz uma perícia social dia 18 de fevereiro e perícia médica no dia 8 de abril, mas até agora não chegou nada. Desde 2018 me trato no CAPS. Já liguei no 135 e disseram que chegaria uma resposta via Correios e até agora nada. Eu não tenho condições de trabalhar, eu tenho várias doenças e estou imobilizada. Eu faço 59 anos em novembro. O que eu devo fazer?
É complicado, Marcos. Esses benefícios por incapacidade, principalmente o BPC, está acontecendo muito isso. A pessoa faz a perícia, faz a avaliação social e o INSS não dá o resultado. Então, aí no caso, se for através de um advogado, ela deve entrar com um pedido de mandado de segurança para que o INSS dê o resultado dessa avaliação social e da perícia médica que já foram feitas. Sr. Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do Alberto de Freitas, de Independência. Tenho 42 anos, sou MEI. Eu posso me aposentar como MEI? A minha mulher é professora. E a pergunta é a seguinte, eu posso me aposentar como agricultor, já que o sindicato me orientou a ser MEI? Pode isso, professor Paulo Bacelar? Marcos, é interessante essa pergunta, porque o agricultor, ele pode ser MEI e se aposentar com 60 anos de idade. Agora, esse cadastro MEI tem que ser numa atividade rural, para ele poder se aposentar com 60 anos de idade. Se esse MEI dele não for trabalhador rural, não for atividade rural, aí ele precisa pagar os 15 anos como MEI e vai se aposentar como trabalhador urbano com 65 de idade, que muda aí a idade de 60 para 65. E o fato dela ser professora não impede a aposentadoria dele como trabalhador rural. Então, se ele é rural, ele vai se aposentar como rural mesmo contribuindo como MEI com 60 de idade. Gilvan Dantas, em Horizonte. Sou MEI desde 2013. Em fevereiro eu fiz uma cirurgia da coluna. Dei entrada no INSS para fazer a perícia em dia. Foi remarcada para o dia 29 de julho de 2022. Eu quero saber se é preciso contribuir com o INSS. A última vez que eu contribuí foi em janeiro. Ela marcou para janeiro de 2022, né? Não, ela não precisa contribuir. Porque se ela está incapaz de exercer atividade, ela pode ficar aí 1 ano sem contribuir, que ela mantenha a qualidade dela de segurado. Então, eu sugiro que ela faça a perícia dela para esperar o resultado da perícia para poder voltar ou não a contribuir. Porém, eu sugiro também que ela não deixe de contribuir por mais de 1 ano. Quando tiver 1 ano, ela volta a contribuir pelo menos uma contribuição até esperar o resultado da perícia médica. Pergunta agora da Odete. Dei entrada na aposentadoria em 2019 por tempo de serviço e foi aprovada em 2020. Eu trabalhei 30 anos na prefeitura. Quando chegar a idade de me aposentar, eu tenho direito de aposentadoria por idade? Eu tenho que pagar alguma coisa? Me aposentei com 54 anos e hoje eu tenho 56. Ela foi aprovada em 2020, a aposentadoria, né? Exato, professor. Ela já está aposentada, então ela não vai se aposentar de novo quando chegar a idade. Né? Se ela já está aprovada, já teve a idade dela já suficiente e o tempo suficiente para aposentadoria, então ela já está aposentada e não terá uma outra aposentadoria pela idade. Claudiana. A Claudiana manda a seguinte pergunta para a gente. Só somos eu e meu esposo e no meu cadastro único. Eu tinha Bolsa Família e meu esposo perdeu a visão e passou a receber o BPC. Com isso, eu perdi o Bolsa Família. Eu queria saber se meu marido tem direito ao Vale Gás. Marcos, a ideia aí é a questão da renda familiar, que está maior do que 1/4 do salário mínimo, então ela não terá direito a receber o Auxílio Brasil. Agora a pergunta do Raimundo Silva em Canindé. Sou funcionário concursado da Prefeitura de Canindé desde 2001. 21 anos de prefeitura e mais 5 anos de trabalho no Estado. Eu tenho 65 anos. Fui no IPMC saber se já poderia me aposentar com o meu salário atual, já que ganho 2 salários mínimos. Mas a pessoa que me atendeu falou que eu iria para uma regra de transição, ou seja, 70% do meu salário que estou recebendo. Vale salientar que Canindé já fez reforma da Previdência do município. E nessa situação, como é que fica, professor Paulo Bacelar? Cada município fez a sua reforma, né? Se adaptando à reforma do regime geral de previdência e do regime próprio de previdência para os servidores públicos federais. Então, se adaptou a essa reforma e aí já tem a regra de receber 70% do valor da aposentadoria. Então, se foi orientada pelo servidor, ela deve estar correta. Para a gente ter certeza se está correta essa informação, a gente teria que ter acesso
a lei municipal que fez, né, que emitiu aí a reforma da Previdência do município de Canindé, para a gente poder orientar melhor essa segurada. Agora a pergunta da Nataline, em Várzea Alegre. Meu pai trabalhava para a prefeitura. Quando foi em 2015, a prefeitura deu baixa no contrato, sem direito algum. Hoje ele trabalha para uma empresa terceirizada da prefeitura, só que a carteira de trabalho dele nunca foi assinada. Mas quando coloca ele no cadastro único, consta ele com a carteira assinada. O que podemos fazer quando for para ele se aposentar, professor Paulo Bacelar? Ele precisa dar entrada na aposentadoria e apresentar se ela tem um período da prefeitura, ela precisa apresentar uma declaração da prefeitura dizendo qual é o período que ele trabalhou nessa prefeitura, e também se não tiver alguma carteira, se não tiver algum vínculo na carteira dele que não está no sistema também, não está no CNIS, ele também deverá apresentar